Oi, pessoal. Aqui é o professor Enio. Espero que todos estejam bem. Então, vamos dar continuidade à nossa disciplina de Mecânica dos Fluidos, que é oferecida então no sexto período, de Engenharia de Bioprocessos. Então, a gente vai dar continuidade aí à nossa segunda aula, Vou apresentar para vocês alguns conceitos ainda importantes e depois a gente já começa a ver a respeito da classificação dos fluidos, viscosidade, etc. Então a gente vai trabalhar alguns conceitos importantes, continuando aquilo que a gente já tinha visto na primeira aula e aprofundar na parte de classificação dos fluidos, tá bom? Então vamos lá. Bem, gente, um conceito extremamente importante é o conceito de escoamento permanente. O que seria um escoamento permanente? Como está escrito lá, propriedades não variam com o tempo, mas podem variar ponto a ponto no campo de escoamento. O que seria isso? Então, a gente tem que ter em mente o seguinte. Vamos pensar aqui, nessa figura. Vocês estão percebendo aqui o perfil de velocidade? Tem um perfil de velocidade parabólico. Então, o que a gente faz? A gente mede a velocidade média nesse ponto aqui, no instante t0. E aí a gente observa que é um valor de 1 metro por segundo. Beleza. Aí 5 minutos depois a gente mede novamente essa velocidade, a gente percebe que continua sendo o mesmo valor, 1 metro por segundo. E assim sucessivamente, 5 minutos depois, ou 10 minutos depois, a mesma coisa. Então, o que acontece? Nós podemos dizer, então, que a velocidade, que o escoamento aqui é permanente. Por quê? A propriedade que nós chamamos de velocidade não variou com o tempo, Mas ela pode variar ponto a ponto, certo? Então, por exemplo, a gente faz a mesma coisa agora aqui nesse ponto, certo? Está distante aqui do ponto inicial onde nós medimos a velocidade. A gente vai perceber que a velocidade aqui ela vai estar diferente, certo? Mas ao longo do tempo, se a gente fizer a mesma coisa que nós fizemos neste ponto aqui, o que a gente vai perceber? Que a velocidade, apesar dela ser diferente, vamos supor que aqui, vou dar um exemplo numérico, ela seja 0,6 metros por segundo. Então, a gente mediu isso no tempo t0, depois mediu no tempo 5 minutos, depois 10 minutos, 15 minutos, e a gente percebeu que essa velocidade ela permaneceu a mesma, 0,6 metros por segundo. O que aconteceu? Aqui o escoamento continua sendo permanente. Porém, a gente percebe que aqui nesse ponto a velocidade era de 1 metro por segundo. E nesse ponto aqui, a velocidade passou a ser de 0,6 metros por segundo. O que acontece? Houve variação de ponto a ponto, Houve variação da velocidade de ponto a ponto. Porém, não houve variação num determinado período de tempo. Como está aqui nessa equação genérica, onde a gente tem a variação de uma propriedade Ni, viscosidade, por exemplo, em relação ao tempo, é igual a zero, ou seja, não tem variação. Aqui alguns exemplos de propriedades. A variação da massa específica com o tempo, igual a zero. Isso mostra que o escoamento é permanente. Aqui embaixo, a variação da velocidade em relação ao tempo, igual a zero. Isso demonstra que o nosso escoamento está permanente, tá certo? Então, caracteriza como propriedade permanente, escoamento permanente, quando as propriedades não variam com o tempo, mas podem variar ponto a ponto no campo de escoamento, tá certo? Tranquilo, né, gente? Então, vamos para o nosso próximo conceito. Bem, gente, aqui então tem um outro conceito que é o escoamento unidimensional. Como o próprio nome diz,
né, é um escoamento que depende apenas de uma coordenada espacial, tá? Vamos então observar aquela mesma figura anterior, onde a gente tem o quê? Perfis de velocidade parabólico, né? Percebam aqui que esses três perfis, eles estão sendo avaliados numa única direção, na direção x. Se a gente tiver como referencial a coordenada, o eixo x na horizontal, essas velocidades aqui estão sendo avaliadas o quê? Na direção x, tá certo? Então a gente tem uma velocidade zero lá próximo da parede e ela vai aumentando até chegar na velocidade máxima na parte central da tubulação e depois vai diminuindo. Mas o que é importante vocês saberem aqui é essa questão de que, nesse caso, é unidimensional, né? Mesmo que a velocidade esteja variando aqui ao longo da seção, né? À medida que eu aumento o raio aqui, ó, eu vou tendendo a diminuir a velocidade até chegar na velocidade zero. Mas a velocidade está sendo avaliada numa única direção. Então, é um escoamento unidimensional, que depende de apenas uma coordenada espacial. Ok. Mas, o que acontece aqui na frente, né? Nesses perfis aqui, vocês percebam que tem uma expansão, tá certo? Uma pequena expansão aqui, não sei se está dando para vocês observarem. Então, o que acontece? O diâmetro está aumentando. Se está expandindo, o diâmetro está aumentando. Então, o que vai acontecer? Aqui, percebam que o perfil de velocidade, ele sofreu uma pequena mudança, né? A velocidade tendeu a diminuir, porque você aumentou o diâmetro, né? Você aumentou a área aqui de seção transversal, tá certo? Então, a gente tem uma diminuição da velocidade média, né? Ok? E aí aqui, então, a gente já tem que fazer uma análise bidimensional, tá? Apesar de você ter os vetores de velocidade na direção x, você já tem que fazer uma análise bidimensional, né? Em relação a x, y, talvez até z, dependendo da circunstância, né? Mas de um modo geral, a maioria dos nossos problemas, que a gente vai começar a trabalhar, a nossa análise vai ser unidimensional, tá certo? Mas tem alguns exemplos, como escoamento externo, em que você tem que se preocupar o tempo todo com o escoamento tridimensional, né? Imagine o ar escoando na superfície de um carro esportivo. E os projetistas estão preocupados com a questão da aerodinâmica do carro. Então, aí já é uma análise completamente diferente do que dentro de uma tubulação, de um escoamento interno. Bem, então tá. Escoamento unidimensional numa única direção, escoamento bidimensional em duas dimensões, tridimensional em três dimensões. Ok, beleza. Aqui a gente tem uma equação e que ela mostra exatamente esse perfil parabólico aqui, ó. Então, a gente tem U, que é a velocidade na direção x, que é igual a uma velocidade máxima, que multiplica, né, 1 menos Rzinho sobre Rzão, ambos elevado ao quadrado. Detalhe, gente, percebam que o Rzinho ele pode variar de 0 até no máximo Rzão, certo? Então, vai ser de 0, aqui no centro da tubulação, 0, até no máximo Rzão. Então, quando esse Rzinho aqui ó, é igual a 0, o que vai acontecer nessa equação aqui? Então, substituam aí esse Rzinho por 0. O que vai acontecer? Isso aqui vai dar 0, certo? E aí, a velocidade vai ser igual à velocidade máxima. É exatamente o que acontece aqui, a velocidade máxima no ponto central da tubulação, quando R é igual a 0. Agora, vamos substituir esse Rzinho por Rzão, né? O que vai acontecer? Se eu divido, então, se o Rzinho é igual a Rzão, Rzão dividido por Rzão dá 1, elevado ao quadrado 1, 1 menos 1, 0, 0 velocidade máxima, o U, então, será igual a 0. É exatamente a velocidade nesse ponto aqui, ó, na parede do tubo. Então, na parede do tubo, a velocidade é igual a 0, certo? Ok? Então, a gente tem a velocidade máxima na parte central e ela vai decaindo, decaindo, decaindo até chegar em 0, exatamente na
superfície da tubulação. Ok, gente? Tá, vamos lá, vamos continuar. Uma outra definição também importante é o escoamento uniforme. Então, o que caracteriza o escoamento uniforme? Como vocês podem observar aqui nessa figura da esquerda, aí a gente tem um escoamento uniforme, certo? O que você pode perceber? Que a velocidade é constante ao longo da seção normal escoamento. É o mesmo valor, né? Vocês podem ver aqui que ela apresenta o mesmo valor ao longo da seção transversal. Apesar de estar havendo aqui uma expansão, você tem o mesmo valor de velocidade ao longo da seção transversal. Então, a gente pode caracterizar como escoamento uniforme. Normalmente, esse tipo de escoamento é característico no início, quando o escoamento está iniciando, até chegar no estado estacionário, ele começa assim. Depois, ele passa a ter um perfil parabólico, como o da figura da direita. Só que aqui a gente tem um escoamento não uniforme. Por quê? Porque a velocidade varia ao longo da seção transversal. A velocidade não é constante, né? Aquele mesmo perfil que a gente viu no slide anterior. A gente tem a velocidade máxima na parte central, ou seja, onde o R é igual a zero. E a velocidade, então, vai o quê? Diminuindo até na parede. Então, isso aqui é um escoamento não uniforme. Agora, já aqui, a gente tem 3 perfis de escoamento uniforme. Tá bom? Ok, gente? Bem, então vamos para o próximo. Pessoal, como que vocês definiriam a viscosidade, né? Como que a gente pode, então, definir a viscosidade? Para a gente entender bem o conceito de viscosidade, é interessante que antes de falar sobre viscosidade, que a gente relembre o conceito de tensão. Nesse caso aqui, ó, tensão cisalhante ou de cisalhamento e aqui tensão normal. Eu coloquei um conceito aí para vocês de tensão, que é o resultado de forças que atuam em alguma porção de um meio. No nosso caso aqui, o nosso meio é uma partícula fluida, certo? Então a gente tem uma partícula fluida aqui representada por um cubo, né? Como vocês sabem, um cubo tem 6 faces, né? E nessas 6 faces estão atuando tensões normais e tensões de cisalhamento, tá certo? Perceba o seguinte, nessas 6 faces, a gente tem a superfície frontal aqui, nós podemos chamar ela de superfície Z positivo. A posterior aqui seria uma Z negativa, aqui atrás do cubo, né? A direita, a face direita, ou a superfície direita, ela é uma X positiva. A esquerda, a face esquerda, é uma X negativa. A superior é uma Y positiva. A inferior é uma Y negativa. Então, a gente tem essas 6 faces, né? 6 superfícies em relação às 3 direções aqui, x, y, z, levando em consideração essas coordenadas aqui, esses referenciais, que a gente tem x nessa direção, z nessa direção, y nessa direção e z nessa direção. E em cada uma dessas faces, como vocês podem observar, a gente tem as tensões cisalhantes e tensão normal. Então vamos começar analisando as tensões cisalhantes que estão atuando aqui. Ó. O que seria uma tensão cisalhante ou de cisalhamento? É uma tensão que tangencia a superfície. Vocês estão percebendo que tanto essa daqui quanto essa daqui está tangenciando ou está promovendo o cisalhamento da superfície? Né? Então é uma tensão tangencial. Né? Agora um detalhe, essa daqui está na direção Y, enquanto essa daqui está na direção Z. Mas ambas estão atuando na mesma área, na superfície X. Então vocês percebam que a notação X, que aqui é uma tal XZ, isso significa que ela atua na área X, na superfície X, no caso aqui é positivo, né? Porém a direção da força é na direção Z. Aqui a gente tem uma tal XY, então significa que ela está atuando também na superfície
X, porém, ela atua, a força está na direção Y, positivo, certo? E aqui a gente tem uma sigma XX, ou seja, atua na área X e a força também atua na direção X. Percebam que todas as sigmas, né, todas as tensões normais, elas têm a mesma notação. Aqui, por exemplo, é uma sigma YY, aqui é uma sigma ZZ, aqui é uma sigma YY, porém está atuando aqui na área Y negativo, que é uma sigma XX. Por quê? Ela sempre vai atuar na mesma área e na direção da área, tá certo? Essa aqui é a área X, ela vai estar normal àquela superfície e atuando na mesma direção da superfície. Então, toda tensão normal, como o próprio nome já diz, ela é perpendicular à superfície em que ela atua, tá certo? Enquanto que a tensão de cisalhamento, ela atua tangenciando a superfície. Isso é muito importante vocês saberem, porque isso aí vai fazer toda a diferença no entendimento do conceito de viscosidade, tá certo? Então, para que a gente possa entender esse conceito de viscosidade, é importante que você saiba muito bem essa diferença entre tensão cisalhante e tensão normal, certo? Bem, vamos lá. Ainda continuando com o conceito de viscosidade, percebam aqui que eu coloquei a unidade no SI, Newton por metro quadrado. É a mesma unidade tanto para a tensão normal quanto para a tensão de cisalhamento. E se vocês forem perceber, esse Newton por metro quadrado aqui é a mesma unidade de pressão, né, gente? Vocês estão lembrados que pressão é força sobre área? E mais para frente a gente vai ver que essa tensão normal aqui, ela é exatamente a pressão exercida na partícula fluida, né? Essas tensões normais é devido à pressão que está atuando, tá certo? E outra questão importantíssima, se essa partícula fluida aqui, ela estiver em repouso, uma das premissas básicas aqui é que estejam atuando somente as tensões normais. Imagine aqui que a gente não tivesse tensões cisalhantes atuando, somente as normais. Todas na mesma direção, né? Todas perpendiculares à superfície. O que acontece? Elas iriam se anular, né? Se eu tenho uma sigma XX nessa direção, outra sigma XX nessa direção e mesma intensidade, iriam se anular. Mesma coisa aqui, uma sigma ZZ aqui, uma sigma ZZ de cá. Uma sigma YY, uma sigma YY para cá. Uma condição básica para que essa partícula fluida esteja em repouso, né, é que estejam atuando na superfície somente as tensões normais, tá certo? Depois a gente vai ver que se a partícula fluida estiver em movimento, né, nós teríamos que estar atuando, que estejam atuando as tensões cisalhantes. Mas mais para frente a gente vai ver isso. Bem, vamos lá. Aí sim, ok. Uma vez que a gente já entendeu o que é tensão de cisalhamento, já vimos o conceito de tensão normal, então a gente vai voltar àquele experimento das placas paralelas. Estão lembrados, né? Então a gente tem aqui uma placa fixa na parte inferior, uma placa móvel na parte superior. Então existe uma força atuando aqui nessa placa superior. Com o passar do tempo, como eu já tinha explicado antes, o que acontece com a partícula fluida ou com o fluido que está entre as placas? Ele vai se deformando, né? Fluido, né? Naquele primeiro conceito que a gente viu, sob a ação de uma tensão de cisalhamento constante, ele se deforma continuamente. Tem uma forma retangular, depois um losango, depois um outro losango com o ângulo maior aqui. Então vai se deformando continuamente, né? Ok. Tá, mas por enquanto a gente ainda não está sabendo o que é essa viscosidade, tá certo?
Bem, mas aqui, do ponto de vista geométrico, a gente pode entender o seguinte, que aqui nós tínhamos o retângulo MNOP, que passou a ter uma forma M', NOP', certo? Num instante T2, aqui era o instante T0, aqui o instante T2, e depois no instante T3 ele passa a ter a forma, né, M2', NOP'. Então, sofreu uma deformação. Ok. Como que eu meço essa deformação? Né? Com o passar do tempo. Então, eu preciso medir, eu preciso saber qual é essa taxa com que o fluido se deforma. Então, essa taxa vai ser igual ao limite de ΔT tendendo a zero. Então, basta eu medir esse ângulo com que, esse aumento desse ângulo aqui, ó, né? Ele tinha aqui um deltinha alfa, depois foi aumentando, né? Com o passar do tempo. E naquele intervalo de tempo, se eu consigo então medir esse ângulo em relação ao tempo, eu tenho a taxa de deformação, né? Como vocês percebem, existe um aumento desse ângulo em relação ao tempo. Ok, bem, até aí, ok. Agora percebam o seguinte, que aqui ó, nós temos uma distância que a placa de cima percorreu, do instante T0 até esse determinado ponto aqui, que é um deltinha L, certo? Que vai ser igual a variação da velocidade vezes o tempo, ou seja, isso aqui é o conceito de velocidade, né, gente? Então, velocidade é distância sobre tempo, né? Onde L é a distância, U velocidade, T tempo. Agora, eu posso também dizer o seguinte, que o deltinha L, né, esse deltinha L aqui, ó, esse deltinha L é igual a variação da distância entre as placas, esse deltinha Y é a distância entre as placas, fixa e móvel, vezes a variação desse ângulo. Isso aqui, na verdade, é o conceito de tangente, né, gente? Aqui, ó, se a gente pegar esse triângulo aqui, ó, trazer ele para cá, tá certo? Então, se eu tenho aqui, ó, um ângulo alfa, ok? O conceito de tangente é o quê? É cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Então, alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. É exatamente esse conceito aqui, ó, né? Deltinha L vai ser igual a deltinha Y, deltinha alfa, onde L é a distância, Y é a distância entre as placas e T o tempo. Detalhe importante, eu posso fazer essa análise aqui, né, para ângulos pequenos. Porque se esse ângulo for muito grande, imagina que esse ângulo aqui vai ser muito grande. Essas placas estão muito próximas umas das outras, então é como se não existisse mais fluido entre elas, certo? Se eu tiver um ângulo muito grande. Mas se o ângulo for pequeno, eu posso fazer essa análise aqui, que essa distância percorrida pela placa superior, né, a placa móvel, vai ser igual à distância entre elas vezes a variação do ângulo, ok? Ok, então vamos para o próximo. Ainda não sabemos o que é o conceito de viscosidade, mas a gente sabe que o que a gente pode fazer em relação às equações anteriores. O deltinha L, esse deltinha L aqui, considerando essa distância, né, com o conceito de velocidade, né, esse deltinha L aqui, que é o conceito de velocidade. Então, deltinha L é igual a deltinha U vezes T, né, na equação anterior. E o outro, considerando uma análise trigonométrica, o conceito de tangente, né, deltinha L é igual ao deltinha Y vezes o deltinha alfa. Igualando os dois deltinhas, a gente chega nessa equação, né? Ou podemos representar dessa forma, né? Ou em termos de derivada total, variação
do ângulo em relação ao tempo vai ser igual à variação da velocidade em relação à distância entre as placas. Isso aqui, tanto essa razão quanto essa razão, é o conceito de taxa de deformação, tá? Que é tempo a menos 1. É 1 sobre segundo, certo? Então, a taxa com que um fluido se deforma, né, pode ser medida através dessa forma. A gente pode aqui, na verdade, usar também o conceito de rotações por minuto, se eu não estivesse usando aqui em segundos, né? Tá certo? Entendido, gente? Vamos lá. Ainda não sabemos o que é viscosidade, mas agora a gente vai juntar os dois conceitos. Então, nós vimos na apresentação, no slide anterior, que tensão de cisalhamento é a relação da força sobre a área, onde aquela força está atuando, certo? Acabamos de entender o conceito de taxa de deformação, certo? Então, a taxa de deformação pode ser tanto a variação do ângulo em relação ao tempo, quanto a variação da velocidade em relação à distância entre as placas paralelas. E aí, a gente chega agora no conceito de viscosidade, que nada mais é uma constante que relaciona a tensão de cisalhamento com a taxa de deformação. Então quer dizer que a viscosidade é uma constante. Bem, isso vai depender do fluido que a gente estiver trabalhando. Se o fluido for newtoniano, que aí a gente até vai dar esse nome para essa viscosidade, ela é também chamada de viscosidade newtoniana, dinâmica ou absoluta. A gente usa o μ. Mas depois a gente vai ver que quando esse fluido não é newtoniano, a gente tem que usar uma outra notação. Tá? Qual que seria a unidade para a viscosidade? Né? Bem, no sistema internacional é quilograma metro segundo. Tá? Por quê? De onde que veio isso? Só vocês pegarem aqui, ó, colocar aqui a tensão de cisalhamento é Newton por metro quadrado, a taxa de deformação é segundo a menos 1, vocês vão chegar então na unidade de quilograma metro segundo. Ou também, uma outra unidade que pode ser utilizada é Pascal vezes segundo. Tá? Então vocês vão ver aí todas as duas. Isso no sistema internacional. Agora, no sistema extinto, né, no extinto CGS, que é centímetro grama segundo, você também pode encontrar grama por centímetro segundo, ou também chamado de POASE, tá? Pouco usado, mas ainda assim vocês podem encontrar alguns livros, alguns artigos que utilizam essa unidade POASE, né, no sistema CGS. Mas a que está sendo mais usada é do sistema internacional. Né? E claro, pode aparecer também algumas no sistema britânico, sistema americano, tá? Mas aqui o importante é vocês saberem as unidades básicas, né? Tá certo? Bem, o que são então fluidos newtonianos? Então aqui tem uma nota de aula minha, onde vocês têm a definição, que são fluidos nos quais a tensão de cisalhamento é diretamente proporcional à taxa de deformação. Então a gente tem aqui alguns exemplos: água, ar, gasolina, glicerina, enfim, tem inúmeros. A grande maioria dos fluidos líquidos eles têm essa característica newtoniana. Aqui está aquela equação, né, que eu já apresentei para vocês, e algumas notações aí em relação às unidades primárias, tá? Para vocês recapitularem aí, tá ok? Bem, vamos para o próximo. Agora, uma outra forma de você apresentar a viscosidade. Então, nós vimos lá que a viscosidade é a relação entre a tensão de cisalhamento e taxa de deformação. Mas eu posso também eu posso transformar a viscosidade newtoniana em viscosidade cinemática. Como que eu obtenho essa viscosidade cinemática? Basta você dividir a viscosidade newtoniana pela massa específica do fluido, você obtém a viscosidade
cinemática. Né? Qual que é a unidade de viscosidade cinemática? No sistema internacional, 1 metro quadrado por segundo, também chamado de Stokes, que é uma homenagem a um pesquisador, né? Um dos primeiros pesquisadores que estudou bastante, desenvolveu, tem até um viscosímetro de Stokes, né? Então essa unidade aí recebeu o nome dele, 1 metro quadrado por segundo. E detalhe, eu só posso utilizar o conceito de viscosidade cinemática quando eu sei que o fluido é newtoniano. Mesmo porque esse μ aqui é somente usado para fluidos newtonianos. Depois a gente vai ver que se o fluido não for newtoniano, ele terá uma outra notação, que é o que a gente chama de viscosidade aparente. Daqui a pouco a gente vai ver. Bem, aqui tem algumas observações importantes, né, que depois vocês dão uma olhadinha. Né? De um modo geral, o líquido, viscosidade diminui com o aumento da temperatura, o gases, viscosidade aumenta com o aumento da temperatura. Tá? Esse aqui tem que, cada caso, de um modo geral a gente pode dizer isso. Tá bom? E aqui tem mais uma informação, na verdade completando o que eu já falei, né? Que surge com frequência essa utilização aí, né? Da relação da viscosidade newtoniana com a viscosidade cinemática. E essa razão toma o nome de viscosidade cinemática, tá certo? Que aí vai ser L quadrado por tempo, né, em unidades primárias, certo? E é representado pela letra grega, ok? Por essa letra grega, tá bom? Vamos lá. Aqui, em relação ainda aos fluidos newtonianos, um exemplo aqui, a água está sob diferentes temperaturas, T1, T2 e T3, certo? E aí, o que a gente pode observar? Aqui tem um gráfico que relaciona tensão de cisalhamento e taxa de deformação. Nós já vimos o que é uma tensão de cisalhamento, aquela que tangencia o fluido, e a taxa de deformação é a rotação com que, por exemplo, um viscosímetro rotacional estaria girando para avaliar o comportamento de um fluido, por exemplo. Né? Bem, a taxa com que esse fluido está deformando. Então a gente percebe o seguinte, aqui a gente tem um ângulo para T1 menor do que o ângulo para esse gráfico aqui T2 e esse aqui o T3 muito maior. Tá bom? Bem, por quê? Exatamente, isso aqui é como se fosse um resultado de um experimento onde a gente observou que, à medida que eu aumento a taxa de deformação, ocorre um aumento linear da tensão de cisalhamento. Então, em ambos os casos aqui, a gente está falando de fluido newtoniano, que é a água. A gente já sabe que a água é um fluido newtoniano. Agora, o que acontece com o aumento de temperatura aqui? Ó? À medida que eu aumento a temperatura, né? Detalhe, T1 é maior do que T2, maior do que T3. Então, eu estou aumentando a temperatura, né? De T3 para T1. Então, T3 é menor do que T2, T2 é menor do que T1. Isso significa que está ocorrendo uma diminuição da viscosidade. O aumento de temperatura da água faz com que ela diminua a viscosidade. Nesse caso aqui desse experimento, tá certo? E aí, se a gente construir um gráfico, como está mostrado aqui do lado, relacionando a viscosidade com a taxa de deformação, a gente percebe o quê? Que em T1, qualquer que seja a minha taxa de deformação, o valor de viscosidade é a mesma. Por quê? Porque a gente está analisando um fluido newtoniano, que é a água. Então, ela é a mesma, numa temperatura T1, né, ela vai ter o mesmo valor, é uma constante. A mesma coisa aqui em T2, um valor constante. Mesma coisa que em T3. A diferença é que a viscosidade em T3 é maior do que T2. E T2 é maior do que T1. Né? Por que T1 é menor do que T2 e T2 é menor do que T3? Porque a temperatura aqui é maior. Simples assim. Então, eu aumentei a temperatura, né? Eu diminui a viscosidade. Tá? Isso é uma característica para os fluidos newtonianos, né? De um modo geral. E aí, citando como exemplo a água. Claro que isso aí vai depender da faixa de temperatura, mas nesse experimento
a gente observou isso daí, tá bom? Só para vocês fixarem que a viscosidade, que vocês saberem que a viscosidade é uma propriedade termodinâmica, né? Então ela depende da temperatura, tá? Bem, nós dividimos os fluidos em fluidos newtonianos e fluidos não newtonianos, tá? Então vocês viram que o fluido newtoniano, como está mostrado aqui no gráfico, a relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação é linear. Então, à medida que eu aumento ou seja, à medida que eu aumento a taxa de deformação, eu aumento proporcionalmente a tensão de cisalhamento, né? Tá certo? Existe uma proporcionalidade aqui, né? Uma linearidade, um aumento proporcional de uma significa um aumento proporcional da outra, ou a diminuição de uma propriedade vai significar diminuição da outra. Ok, newtoniano. Mas aí percebam que agora que a gente tem fluidos, como esse aqui, o fluido dilatante, em que o aumento é não linear. Tá certo? Aqui, à medida que aumenta a taxa de deformação, você tem um aumento não linear. O pseudoplástico, você tem uma diminuição não linear também. E o plástico de Bingham, né, eu vou citar só alguns exemplos aqui, ele até tem uma característica newtoniana, mas ele precisa de uma tensão cisalhante limítrofe para depois ele passar a ter uma característica de fluido newtoniano, né, mas ele se caracteriza como fluido não newtoniano. Então ele tem uma tensão de cisalhamento limítrofe, para que depois ele passe a ter uma característica fluida, né? Vamos ver alguns exemplos, né, para a gente poder enxergar melhor esse comportamento aqui. Porque é como se a gente tivesse feito um experimento e obtido esses resultados aqui. Variou a taxa de deformação, variou a tensão de cisalhamento e observou esses comportamentos. Agora aqui, da mesma forma que a gente fez anteriormente, a gente está relacionando a viscosidade aparente com a taxa de deformação. Por que agora eu estou chamando de viscosidade aparente? E não mais estou chamando de viscosidade newtoniana? Porque eu estou analisando os fluidos não newtonianos. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver o que essa viscosidade é aparente, que é normalmente usada para fluidos não newtonianos. Então, no caso do fluido newtoniano, é aquela característica que a gente já tinha avaliado antes. Qualquer que seja a taxa de deformação, o valor de viscosidade é o mesmo. Tá? Detalhe importante, a viscosidade aparente ela pode ser usada para fluidos newtonianos e não newtonianos. Mas já a viscosidade newtoniana, μ, só pode ser usada para fluidos newtonianos. Ok? Aí, qual que vai ser a característica, o comportamento do fluido dilatante aqui? Ó? À medida que eu aumento a taxa de deformação, du, o que acontece com a viscosidade? Tem um aumento não linear. No caso dos fluidos pseudoplásticos, eu tenho uma diminuição não linear, tá vendo? E no caso do plástico de Bingham, o que acontece? É um fluido altamente viscoso, porém, ele passa a ter uma característica de fluido newtoniano, que é como se a viscosidade fosse constante, né? Tá certo? Mas, percebam que ele ele não sai do eixo zero aqui. Ele precisa ter uma taxa de deformação que supere uma tensão de cisalhamento limítrofe para que ele passe a ter uma característica fluida, né? Com um exemplo, vocês vão entender melhor por que ele tem essa característica. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Exemplo de fluido newtoniano. Água. Ok. Exemplo clássico, né? Não tem dúvida. A gente pode colocar outros exemplos aqui. Etanol, óleo mineral, óleo vegetal, gasolina, enfim. Tem inúmeros. A maior parte dos fluidos são newtonianos. Fluido, um plástico de Bingham, é uma pasta de dente. Vocês já perceberam que a pasta de dente, você abrir a tampa, você virar ela de cabeça para baixo, sem apertar, ela não vai escoar para a sua escova.
Você precisa de uma tensão cisalhante limítrofe para que a pasta escoe, né? Então, é exatamente essa característica, tá? Dos plásticos de Bingham, ou Binghamianos. Você precisa de uma tensão cisalhante limítrofe. Pseudoplástico, o exemplo clássico, a goma xantana, né? É um fluido também altamente viscoso, mas que ele tende a diminuir a viscosidade não linearmente com o aumento da taxa de deformação. Tá? Essa é uma parte muito empírica, então assim, a gente tem que mostrar graficamente para vocês entenderem. Né? E os fluidos dilatantes, o exemplo clássico também é a suspensão de amido. Né? Aquele clássico experimento onde você pode colocar amido de milho, maisena, né? Com a água, se não me falha a memória, umas 3 partes de maisena para uma parte de água. Se você aperta aquela suspensão, você percebe que ela fica altamente viscosa. Ou seja, apertando, você está aumentando a tensão cisalhante sobre ela, certo? Então, ela aumenta a viscosidade. Agora, na hora que você tira as tensões cisalhantes, os fluidos dilatantes tendem a diminuir a viscosidade. Né? Aquela piscina onde eles colocam amido de milho, o pessoal passa correndo em cima, o ato de passar correndo, você está causando tensões cisalhantes relativamente altas na superfície e a pessoa não afunda. Agora, se a pessoa tende a andar vagarosamente na piscina, ele tende a afundar naquela suspensão de amido. É isso que acontece com o fluido dilatante. É o exemplo da suspensão de amido. Né? Bem, os fluidos newtonianos e não newtonianos. Do ponto de vista de equação, aqui não tem dúvida, né, em relação aos newtonianos. Existe uma relação linear entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação e existe uma constante, que é a viscosidade, entre essas duas propriedades. Aqui do lado, ao lado direito, a equação do lado direito, vocês percebam que ela é muito parecida com a que eu já apresentei para vocês. Só que aí no lugar da viscosidade, a gente tem um K, tá certo? E como expoente do du dy, da taxa de deformação, a gente tem o expoente N. Bem, então entrou aí duas propriedades que a gente desconhecia. O N, ele é chamado de índice de comportamento do escoamento. E o K, ele é chamado de índice de consistência, tá? O índice de consistência tem uma ligação muito forte com a viscosidade, tanto é que existe uma relação direta. Quanto maior a viscosidade, maior esse índice de consistência. Tá? Então, fluidos muito viscosos vai ter um alto índice de consistência. Né? Com relação ao N, que é o índice de comportamento do escoamento, ele já vai depender daquele. Vocês estão lembrados daquele gráfico, né, do fluido pseudoplástico, do fluido dilatante? Esse N pode ser positivo ou negativo, dependendo do fluido. Tá? Agora, percebam na terceira equação o seguinte. Esta equação aqui é idêntica à segunda equação. Então, percebam o seguinte. Esta equação aqui é idêntica a essa equação aqui. Vocês estão vendo? Né? K, mantém. Du dy elevado a n menos 1. E aqui du dy. Perceba que esse du dy é elevado a 1. Né? Então, você tem o quê? Bases iguais, expoentes. Você soma, aqui como tem 1, menos 1, 0. Então, você volta a ter o quê? Tal K du dy elevado a n. Né? Essa equação também é chamada de lei da potência. Tá? Então, o que acontece? Se você pegar toda essa parte aqui, que no caso é o índice de consistência, a taxa de deformação elevada a n menos 1, tudo isso daqui é o que nós chamamos de viscosidade aparente. O próprio nome já diz. Ela é aparentemente um valor. Por quê? Ela não é constante, como é o caso da viscosidade newtoniana. Tá? A viscosidade newtoniana é constante. Agora, o Ni não. Por quê? Dentro do Ni está quem? A taxa de deformação. Isso aqui é uma variável.
tá? Enquanto K é uma constante, du dy é uma variável. Então, se isso aqui varia, obviamente o Ni também varia, tá certo? Então, a viscosidade aparente, ela depende da taxa de deformação com que o fluido se encontra, tá certo? Ok, gente? Então, diferentemente da viscosidade newtoniana, a viscosidade aparente, ela depende da taxa de deformação. Então, o Ni nada mais é que o quê? Igual o índice de consistência vezes a taxa de deformação elevada a n-1, ok? Então, vamos lá. E, para a gente poder finalizar, eu volto aqui com o slide que eu já tinha apresentado para vocês, com os dois instrumentos utilizados para a medição de viscosidade. O Cannon Fenske, né, que é o viscosímetro em U, ou o B-Load, etc., né, que normalmente é utilizado somente para medição de viscosidade de fluido newtoniano. Então, primeiramente, você teria que ter avaliado o fluido aqui, ó, num viscosímetro rotacional, né? E aí você percebeu que a taxa de deformação é linear à tensão de cisalhamento. Se isso acontece, é um fluido newtoniano, então eu posso utilizar isso aqui, tá? Se não, eu só posso utilizar o viscosímetro rotacional, o reômetro de Brookfield, mostrado aqui na figura B, tá bom? Então, se eu desconheço o comportamento de um fluido, eu uso o reômetro de Brookfield ou outra marca. Aqui, na verdade, eu dei o exemplo da Brookfield, mas poderia ser N outras marcas aí no mercado, tá bom? Bem, então é isso, gente, por hoje. E encontro vocês, então, na aula de número 3, tá bom? Bons estudos a todos. Fiquem com Deus.